Boa tarde a todos os que nos estão a seguir no Facebook do CIDEUS, o Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora. Espero que se encontrem bem e com saúde. O quarto convidado deste conjunto de entrevistas sobre os arquivos em tempo de pandemia e a adaptação à nova normalidade é o Dr. Hilário Lopes, diretor adjunto de Relações Institucionais do e nos vai falar sobre o arquivo audiovisual da RTP e a quem, desde já, agradeço a disponibilidade para participar nesta iniciativa. Antes de entrarmos em questões mais técnicas, Dr. Hilário Lopes, gostaria de perguntar como é que foi esta fase de quarentena e agora este período de desconfinamento. Bom, em termos pessoais, um bocadinho semelhante a quase toda a gente, não é? Em teletrabalho, praticamente desde meados do mês de março, no primeiro período bastante confinado, e agora ainda me mantenho em teletrabalho, mas foi um período, eu diria, quase que diria interessante e difícil pela necessidade de adaptação que foi preciso fazer na equipa e nas metodologias do arquivo audiovisual da RTP. E, portanto, foi desafiante conseguir manter algum nível de funcionamento, que falaremos certamente mais adiante. Porque o arquivo da RTP é um arquivo sui generis, é um arquivo especial, no sentido de que é o arquivo da rádio e televisão públicas, o serviço público não para, e independentemente do acesso público, também é uma questão importante. Há aqui uma dupla valência, que é o suporte ao serviço público de rádio e televisão. Portanto, isso não para e não podemos parar, não podemos fechar, como algumas outras instituições de museus ou arquivos encerraram, o arquivo da RTP não encerra. E, portanto, foi um período, eu diria, interessante, exigente, pondo de lado os riscos que nós temos todos de saúde pública que nos colocaram, não é? E, portanto, em termos pessoais, foi isso que posso dizer acerca deste período de confinamento. Obrigado. Gostaria agora que nos fizesse, para aqueles que não conhecem o arquivo audiovisual da Rádio e Televisão Portuguesa, que nos fizesse uma breve apresentação, desde as suas grandes apostas, áreas de intervenção, até, por exemplo, ao número de colaboradores e qualquer outro elemento que considere importante para um melhor conhecimento deste arquivo. Sim, o arquivo da RTP, o arquivo audiovisual da RTP, basicamente é o arquivo do Serviço Público de Rádio e Televisão desde que eles apareceu em Portugal. E, portanto, é um arquivo de grande dimensão, é o maior arquivo audiovisual nacional em termos de dimensão, em termos de história também importantíssimo, que decorre até das condições sociais e políticas do século XX. Portanto, a rádio começou nos anos 30, portanto, o arquivo da rádio vem desde 36, o da televisão desde 56, e portanto, considerando a história de Portugal no século XX, foram durante muitos anos as únicas fontes, ou quase as únicas fontes audiovisuais para a história e para a nossa história de grande parte do século XX, sobretudo a segunda metade. E por isso é um arquivo riquíssimo no seu espólio e nos seus acervos. Em termos da gestão e daquilo que fazemos diariamente, tem também algumas particularidades. Desde logo, um arquivo audiovisual é um arquivo exigente do ponto de vista do trabalho e do ponto de vista até financeiro, se assim podemos dizer, porque os materiais audiovisuais, a preservação é complexa, tecnicamente é onerosa, e, portanto, a RTP assume esse compromisso, aliás, está em contrato de concessão, e tem outra particularidade que não é muito comum a outros arquivos, é que cresce diariamente a um ritmo bastante elevado. E, portanto,
E isto leva-nos até a passar um pouquinho para a questão do confinamento e do período que atravessamos. Portanto, é o arquivo que não pode parar, sob pena de criar passivos, um passivo gigante, difícil de recuperar. Todos os dias entram centenas de notícias, dezenas de programas que é necessário catalogar, descrever ativisticamente, tratar, só para falar naquilo que é a aquisição diária e o crescimento diário do arquivo. E face a estas características, portanto, o arquivo audiovisual da televisão, da RTP, da rádio e da televisão, neste período foi um pouco desafiante, mas falaremos, se calhar, um pouco lá, eu ia dar outra visão mais geral do arquivo, foi desafiante mantê-lo em funcionamento. Por outro lado, e digamos assim, o arquivo da RTP tem esta dupla valência, que é ser o suporte ao serviço público, por um lado, por outro lado, ser um arquivo muito rico do ponto de vista histórico, do ponto de vista da sua importância para a comunidade, seja ela qual for, seja para o público em geral, seja para a investigação, para a ciência ou para a educação. E isso coloca desafios de diferentes níveis, por exemplo, em termos do acesso, e coloca também desafios em termos da equipa, isto é, a equipa do arquivo completa, de arquivo de rádio e televisão, são cerca de 50 e poucas pessoas, divididas entre arquivistas, documentalistas, técnicos, suporte, a equipa de suporte no sentido do acesso público, a parte administrativa, e portanto é uma equipa relativamente alargada. E as nossas apostas vão, eu estou assim um bocadinho a fazer um resumo muito geral, as nossas apostas vão enquadram-se também nestes dois planos. Por um lado, um grande suporte ao serviço público, à produção diária de conteúdos, notícias, programas, é muito importante e temos que o assegurar. E, por outro lado, o acesso público, considerando... O acesso público aqui divide-se em dois níveis, um acesso para profissionais, produtores, televisões, produção audiovisual, e o acesso para os cidadãos, que também foi alvo de uma grande aposta nossa, desde 2017, temos que é bastante conhecido, o Portal dos Arquivos, que é basicamente a plataforma de acesso público ao arquivo. E tudo isto só é possível porque desde há várias décadas, desde sobretudo do início do século, 2005, 2006, foi feito um grande investimento no arquivo no sentido da digitalização e hoje praticamente não está todo, mas está praticamente todo em formato digital grande parte dele acessível de uma perspectiva desmaterializada, isto é, não é preciso aceder ao suporte, acede-se através de sistemas. Isto é um resumo daquilo que é o arquivo audiovisual da RTP. É um arquivo de um serviço público, tem uma dupla valência, é um arquivo histórico com interesse público e, portanto, deve estar acessível ao público e é um suporte importante para o serviço público de rádio e televisão. E, portanto... Muito obrigado. Pode dizer-nos onde é que fica situado o arquivo e a existência de, eventualmente, outros depósitos que não na sede? Também... O arquivo tem... Sim. O arquivo tem basicamente duas instalações. Tem uma instalação principal onde está praticamente tudo, que é na sede, na Marechal Gomes da Costa, em Lisboa. Depois tem uma outra área no Prior Velho, que é ali muito perto, junto ao aeroporto, onde estão suportes obsoletos, na sua grande maioria já digitalizados, portanto o arquivo já está em formato digital, mas tem lá uma importante coleção de filme, que é uma das mais importantes do país, e as películas originais estão lá e estão em vias de ser transferidas com o protocolo que temos para a Cinemateca Portuguesa com a ANIM. E, portanto, isto é, o arquivo é, digamos assim, a infraestrutura principal é na sede, e depois tem um depósito de suportes obsoletos
que ainda são mantidos, uns porque devem ser, que é o caso do filme, outros por razões de segurança já foram digitalizados e entraremos numa outra fase a breve prazo de destruição de alguns, porque os seus conteúdos já estão em formato digital e já não faz sentido mantê-los. E em termos de volume de informação, de metros lineares, pode dar-nos uma ideia nesse sentido? É assim, para um arquivo digital, é difícil dar essa dimensão, naturalmente. O Prior Velho é grande, tem 3 ou 4 mil metros quadrados, embora sejam suportes obsoletos. A dimensão que se pode dar do arquivo da RTP é a dimensão do seu repositório digital. O repositório central digital tem capacidade para 9 petabytes, que é um número muito grande. Neste momento deverá ter cerca de entre 5 a 6 petabytes de informação e cresce diariamente. Bom, a questão do novo coronavírus, a Covid-19, tudo isto começou em meados de março. Eu gostaria de perguntar quais é que foram as medidas de adaptação em termos de funcionamento a essa nova realidade, absolutamente singular para todos, que foram implementadas no arquivo audiovisual da RTP para entrar naturalmente em vigor a partir dessa altura, com o objetivo de garantir a continuidade do atendimento aos cidadãos, às empresas, preservando a saúde dos seus colaboradores e desses mesmo utilizadores do arquivo. Bom, o princípio foi sempre o de preservar ao máximo os colaboradores, no sentido de que preservar a saúde dos colaboradores neste momento difícil. E, portanto, a opção desde o primeiro dia foi, e porque temos uns sistemas digitais modernos que nos permitiam fazer com alguma adaptação e com mudanças significativas, que poderei detalhar, que nos permitiam desde logo colocar uma grande parte da equipa em teletrabalho. E o que nós fizemos foi, basicamente, logo ao início, e isso foi a primeira opção, quando o serviço público não para, mas isto foi transversal, tanto para o arquivo como para qualquer outra área da RTP, foi reduzir ao mínimo possível a permanência nas instalações da RTP, dos colaboradores, equipas o mais reduzidas possível, e potenciar ao máximo o teletrabalho. E foi isso que fizemos. Logo ao início ficaram na RTP ser uma equipa de cerca de 7 pessoas do arquivo de rádio e televisão, que era o mínimo que era necessário entre técnicos, que são sempre necessários para fazer uma cópia ou outra, ou para fazer suporte técnico à equipa. E documentalistas, o mínimo de documentalistas de rádio e televisão. Ao início ficaram, penso que 2 na televisão, 3 na televisão e 2 na rádio, no máximo, e 2 assistentes, um assistente apenas, porque apesar de estarmos a funcionar praticamente em digital, pontualmente é necessário aceder a algum suporte físico, uma cassete ou o que seja, e garantir alguns fluxos de digitalização, e precisávamos, e essas atividades não podiam ser feitas em teletrabalho. Desde logo havia essa questão que foi reduzir ao mínimo e depois perceber que tipo de atividades é que não eram possíveis ser feitas em teletrabalho, sobretudo as atividades técnicas e as atividades de suporte, que lidam com os suportes físicos, e reduzimos essas equipas ao mínimo e garantimos também, apesar de as atividades dos arquivistas e documentalistas, no sentido da catalogação, da pesquisa, do suporte ao acesso, poder ser feito em teletrabalho, portanto, 90% da equipa ficou em teletrabalho, ficaram lá uma equipa de 2, 3 documentalistas, como disse, suporte de primeira linha, e para algumas atividades muito especiais, com umas tarefas muito pontuais que não podem ser feitas em teletrabalho,
designadamente, uma que é muito comum aos arquivos, que é a avaliação e seleção dos conteúdos que são arquivados, e como esses conteúdos residem, por exemplo, as notícias, residem nos servidores de produção de notícias, das redações, os originais, a seleção dos originais que deram origem às notícias, que é feita diariamente, tem que ser feita localmente, porque a gente é arriscado do ponto de vista da cibersegurança e também tecnicamente colocar esses acessos posteriores. E basicamente foi isto, foi no início reduzir as equipas ao mínimo, ao indispensável para garantir o funcionamento e potenciar ao máximo o teletrabalho, que ainda é hoje a política que mantemos. Portanto, a equipa está para aí a 80%, eu diria que entre 70% e 80% em casa, em teletrabalho. Foi difícil no sentido, não da adaptação dos profissionais, que acabaram por se adaptar muito bem, até foi, não diria que foi uma surpresa, porque conheço as pessoas e sei que elas se adaptam, mas acabou por ser uma transição muito fluida, mas houve aqui algumas dificuldades, sobretudo VPNs, sistemas de segurança, optámos por isto em conjunto com a nossa direção de sistemas, por as pessoas, os colaboradores levarem os seus equipamentos de trabalho diários por questões de segurança, portanto só computadores da RTP é que entram nos sistemas da RTP e têm VPN, e apesar de tudo nós sabemos que neste período a cibersegurança foi também um fator a ter em consideração. E, portanto, resumindo, para não me alargar muito, na fase do confinamento, quando isto surgiu, nós rapidamente, penso que foi a 13 de março que foi decidido tudo isto, nós praticamente numa semana foi um sufoco, foi um stress com todas as equipas da televisão, mas praticamente numa semana nós tínhamos nessa altura, mais de 80% da equipa em casa a trabalhar em teletrabalho. E, curiosamente, com excelentes resultados, devo dizer. Pronto, o que eu ia perguntar agora já respondeu em parte, ou seja, a partir de meados de março, portanto, a partir de meados de maio, progressivamente, arquivos, bibliotecas começaram a reabrir ao público e, considerando essa realidade, portanto, e a importância da definição das condições específicas que permitissem o funcionamento dos serviços de arquivo em condições de segurança, portanto, para colaboradores e utentes. Bom, considerando então esta segunda fase, que já falou um pouco, a partir de meados de maio, gostaria de saber o que é que mudou no arquivo audiovisual da RTP, em termos da organização interna do trabalho, já referiu um pouco, mas também do atendimento ao público e, nesse sentido, como é que foi a reação, digamos, quer por um lado dos colaboradores do arquivo audiovisual da RTP, a esta segunda fase, esta nova realidade, e por outro lado também do lado do público, como é que reagiram a esta mudança? Por exemplo, se a diminuição nos pedidos de acesso à informação, pedidos de reprodução de documentos, naturalmente refletiu-se, mas, portanto, gostaria que nos falasse um pouco destes dois lados, a organização do trabalho interno e o atendimento ao público, a partir de meados de maio. A partir de meados de maio, se fazer um pequeno preâmbulo em relação ao acesso público, porque ainda não falei em relação a isso, e sobre a forma como isso se processa, que também é um pouco diferente da generalidade dos arquivos, mas nós temos também aqui duas componentes de acesso público. Uma de produtores profissionais que nos procuram, seja por razões, seja uma procura comercial, isto é, alguém que quer licenciar conteúdos, quer fazer qualquer produção com conteúdos da RTP, ou até produção externa. A RTP recorre muitas vezes a produtores externos, contrata obras de encomenda, o que seja, que usam muitas vezes, e o arquivo é uma fonte inesgotável para esse tipo de conteúdos, sobretudo para documentários históricos e para esse tipo de conteúdos, usam o arquivo RTP. E o acesso destas entidades ao arquivo
é normalmente feito com a seguinte metodologia, isto é, eu dou um pequeno exemplo, pedem ao arquivo o que é que querem por tópicos, é feita uma pesquisa, é feita uma listagem dos conteúdos que temos disponíveis e que podem ter interesse para aquilo que nos solicitaram, e estou a falar no acesso profissional, e de seguida o que normalmente segue, porque normalmente são de grande volume estas pesquisas, é dirigirem-se à RTP e fazem um visionamento. Vão para uma sala, no arquivo, visionam e selecionam exatamente os extratos, os segmentos, os conteúdos que querem. E, como é óbvio, logo que o confinamento começou, também os acessos à RTP foram de pessoas externas à própria instituição, foram praticamente cortados. Só convidados para programas e de forma muito limitada. Os programas também foram em todas as televisões, os programas em direto, com público, tudo isso acabou nessa altura, e nós também tivemos que nos readaptar em relação a este tipo de acesso. Foi, não temos visionamento externo, as pessoas não podiam ir visionar, e nós rapidamente mudámos aqui, ou tentámos mudar rapidamente a lógica que passámos a fazer, e agora estamos a usar já outras ferramentas, mas passámos a fazer cópias de visionamento de baixa resolução enviadas por Dropbox ou por uma dessas plataformas, com os tempos visíveis no próprio ecrã, onde os clientes, aqui com umas aspas, os produtores, visionavam em casa, selecionavam e depois enviavam-nos as referências dos conteúdos que efetivamente queriam usar. E, portanto, aqui mudou, ou seja, deixou de haver presença de visionamento na RTP. Ainda hoje se mantém grande restrição dessa natureza. Apenas quando se tratam de coisas muito grandes e muito controladas é que ainda as pessoas, neste caso profissionais, vão à RTP visionar e selecionar. Nós encontramos uma metodologia alternativa, agora usamos também o Vimeo, que é, digitalizamos em baixa resolução, pomos à disposição, as pessoas visionam remotamente e, portanto, temos uma sala de visionamento remoto neste momento. E, portanto, as pessoas querem aceder à informação, acedem remotamente, on demand, digamos assim. E em termos de colaboradores do arquivo audiovisual da RTP, portanto, alguns dos entrevistados anteriores têm acentuado a tónica nesse sentido, portanto, a dificuldade da gestão das expectativas por inerência desta nova realidade, sem paralelo, e pode-nos falar um pouco disso? O arquivo da RTP talvez tenha algumas, estou sempre a referir a mesma coisa, mas de facto tem algumas particularidades nesse sentido, por ser um arquivo que trabalha já muito em digital, quase a 100% em digital. Não há a necessidade, sobretudo nas áreas da documentação e da arquivística, de ter acesso físico. É indiferente o ter acesso físico, estar no local fisicamente ou não, para realizar a atividade. Agora, naturalmente, e do ponto de vista psicológico, isto tem impacto nas pessoas. Há umas pessoas que se adaptam melhor, outras que se adaptam pior, mas na equipa da RTP, infelizmente, há algumas pessoas que manifestaram que gostaríamos de ir de trabalhar localmente, mas a adaptação tem sido muito boa. As pessoas, quem está em teletrabalho, tem-se adaptado, não tem tido grande dificuldade. Fizemos também outra coisa que permite um bocadinho de gerir essa expectativa, que é, quando ela existe, que é nós agora, desde maio, alargámos um pouquinho, eles eram 9, agora são 13 pessoas, reforçámos mais um documentalista na televisão, um assistente. O que fazemos é fazer uma rotação. Como a atividade tanto pode ser feita presencialmente como em teletrabalho, mensalmente, e quando existe alguém que está em teletrabalho e que manifestava vontade de trabalhar presencialmente, fazemos a rotação.
mas devo dizer que há pessoas que estão quase desde o início porque gostam de trabalhar presencialmente, e são muito poucas, e outros que estão em casa e estão a fazer em teletrabalho e com uma adaptação, felizmente, devo dizer, muito, muito, muito boa e sem nenhuma, sem grandes dificuldades. Portanto, essa adaptação, no sentido da adaptação à nova realidade do teletrabalho, tem sido, eu diria, globalmente muito bem aceita. Pode dar-nos conta da ponderação nesse sentido, isto é, em termos percentuais, aproximados que seja, qual o número de colaboradores que está a trabalhar em casa neste momento e aqueles que estão no arquivo audiovisual? Neste momento estão de 50 colaboradores do total, 51, estão na RTP 13. E todo o resto da equipa está em casa, em teletrabalho. Sendo que rodam, como eu disse, não são necessariamente os mesmos 13 desde março. De março até ao desconfinamento foram praticamente sempre os mesmos. A partir do desconfinamento gradual fizemos alguma rotação, por se algum colaborador que estava em casa manifestou interesse, gostaria de, por exemplo, rodávamos para... Mas as rotações são pequenas, relativamente pequenas. Já nos falou das impressões dos colaboradores do arquivo audiovisual. Pode dar-nos agora o outro lado, portanto, tanto quanto possível. A visão do público. Já falei, foi a parte que ficou, já falei dos colaboradores profissionais e esses mantemos o funcionamento com adaptação tecnológica, isto é, visionamento remoto. O acesso público, e como eu já referi ao de leve, está assente sobretudo no nosso portal. Os conteúdos, nós já temos cerca de 70 mil conteúdos disponíveis e estamos a disponibilizar todo, e iremos disponibilizar todo o acervo online para acesso livre e gratuito, é o portal RTP Arquivos. E o que não está, o circuito tem sido, já era antes e mantém-se, as pessoas contactam-nos por e-mail ou por telefone e gostariam de ter acesso a um conteúdo, e desde que nós tenhamos direitos, o que fazemos é publicá-lo o mais rápido possível no portal. E, portanto, ele fica disponível para toda a gente. O modelo de acesso ao arquivo, de acesso público ao arquivo, para visionamento, para acesso à informação, é via portal. Para uso da informação, também pode ser via portal. Há um modelo de licenciamento muito consolidado no portal, completamente desmaterializado, para acesso cidadãos à educação e cultura, que tem uns valores muito reduzidos, é mesmo o valor apenas da execução da cópia, é o valor do suporte da plataforma, basicamente. E essa área do acesso público, não teve grande alteração. O que aconteceu foi a equipa que lida com os clientes, portanto, a equipa administrativa que recebe os pedidos, trata dos pedidos com o público, é a mesma equipa que trata com os profissionais. Essa equipa está em teletrabalho, quase toda, são 3 pessoas, apenas desde maio que apenas vai lá uma pessoa que rodam de semana a semana, ou 15 em 15 dias, rodam, porque há algumas coisas mais administrativas, mais de gestão, que têm que ser feitas localmente, mas 2/3 da equipa está em casa, e a equipa que faz a atualização do portal, isto é, o tratamento dos conteúdos, a disponibilização e a publicação, está toda em casa. Portanto, faz parte daquela equipa, daqueles 80% que está em casa. Agora, o dado mais curioso e que nos faz um bocadinho até sentir que a aposta é de facto esta, do acesso público online ao património, neste caso é o acesso público ao património audiovisual português, foi que durante este período de confinamento, não é alheio as pessoas estarem em casa, como é óbvio, houve um disparar dos acessos ao portal
impressionante. Eu devo dizer, eu ainda tinha aqui os números, porque foi algo que a gente tem acompanhado muito de perto. No primeiro semestre deste ano, quando comparado com o período homólogo do ano passado, o número de visualizações cresceu 60%, o número de acessos 50% e o número de utilizadores 50%. No período do confinamento. Em abril, concretamente, praticamente duplicou, ainda passou de duplicou o número de acessos ao portal do arquivo. O portal do arquivo, neste momento, tem acumulados 20 milhões de visualizações, quase 4 milhões de visitantes. O portal é de 2017, portanto, tem 3 anos. E neste momento, até junho, eu estou aqui a olhar para o ecrã para ver, temos mais de 4 milhões de visualização de conteúdos no final de junho, quando o ano passado foram 5 milhões e 600 mil para o ano inteiro. Portanto, em junho quase tínhamos atingido o valor do ano passado. E de visitantes também estamos com 3 milhões e 600 mil visitantes únicos que já visitaram o portal do arquivo neste período e, portanto, houve aqui, de facto, um impacto muito significativo no acesso público ao arquivo, que não é alheio, obviamente, o facto do confinamento e das pessoas estarem em casa. E também, curiosamente, acesso jovem, porque o maior pico de acesso passou-se em abril, antes da nova telescola, do estudo em casa, depois estabilizou um bocadinho, mas sempre muito acima dos valores normais. Demonstra, para nós é importante, porque demonstra a importância do acervo, não é? E que tem para os cidadãos e a aposta e a correção da aposta que fizemos em disponibilizá-lo online. Em relação ao que acabou de dizer, pode dar-nos uma ideia do tipo de informação que é mais procurada à distância? Em relação ao portal, é muito variada, é muito curioso. Tivemos durante este período muita procura de conteúdo infantil, por exemplo. As crianças viam muito o Jardim da Celeste. Eu vou dizer uns nomes que alguns de nós lembram-se, que já têm uma certa idade, outros não. O Jardim da Celeste, a Árvore de Patafúrdios, aquelas séries infantis pré-escolar, foram muito vistas, mas depois é sempre muito procurado, somos sempre muito procurados os documentários históricos, os programas de humor, os documentários dos anos 50, mais dos anos 60, 70 e 80, do interior, aquilo que tem a ver com até com a terra, com as origens das pessoas. É muito curioso. Não há um padrão. Felizmente que não há um padrão. É muito diversificado. Mesmo ao nível das notícias, não há um padrão para um tipo de notícia. As pessoas vão ao arquivo e descobrem, e consoante os seus interesses pessoais, isso faz com que não se afunile, como acontece nas redes sociais. Tem essa vantagem, porque as pessoas fazem o seu próprio guião, digamos assim. Considerando tudo o que disse na natural primazia da difusão da informação, de qualquer serviço de informação arquivística, para lá de todas as outras funções arquivísticas, e considerando o caso especial do arquivo audiovisual da RTP, pela importância que tem a disponibilização de conteúdos, ainda mais agora, como acabou de dizer, com esses números que são muito, muito significativos, gostaria de dizer se, apesar de já ter tocado esta questão, se neste momento que estamos a viver, portanto, isso implicou alguma reafetação, reorientação em termos de trabalho desenvolvido pelos colegas, naturalmente presumo que um maior foco nesse sentido, mas, por outro lado, em termos de outras funções arquivísticas, como, por exemplo, a avaliação, a classificação, de que modo é que, eventualmente, portanto, vou dizer isto entre aspas, se ressentiram desta maior aposta, ainda mais agora,
na difusão da informação, considerando os números que disse? É assim, houve alguns ajustes, efetivamente, mas não houve um reforço. O que nós fazemos normalmente, é bom separar isto, a equipa que faz a atualização diária do portal é separada, é uma equipa pequena, é uma equipa de 4 pessoas, portanto, é separada da restante equipa. São arquivistas, documentalistas, são especialistas em informação, mas são as mesmas pessoas. O que se verificou, o que nós fazemos, e já o fazíamos antes, aqui só o ajustamos um pouco mais, nós tentamos ir ao encontro daquilo que nos pedem, no sentido de nós temos uma lógica de publicação permanente de conteúdos, nós disponibilizamos mais de 2.000 conteúdos por mês, são novos conteúdos, são dezenas, centenas por dia de novos conteúdos que publicamos, e temos uma lógica de publicação, de seleção para publicação. O que a intenção, a estratégia é colocar todo o acervo online, aquele que tem direitos, obviamente, naturalmente, todo o acervo não, mas uma boa parte do acervo histórico será colocado online, o mais rápido possível, essa é a estratégia. A definição de prioridades é feita de acordo com, não tem nenhum critério editorial, antes pelo contrário, não queremos, somos um arquivo, e, portanto, aquilo que nos pedem, passa à frente de tudo. E, portanto, o que faz com que estamos a ir o mais possível ao encontro dos utilizadores, digamos assim. E, portanto, aqui o que fizemos neste período foi, sobretudo, perceber o que é que mais nos era pedido, o que é que era mais visto, e reforçar essas áreas para ir ao encontro daquilo que as pessoas mais precisavam. E depois também temos, apesar de tudo, temos alguma ação no nosso Facebook do Portal dos Arquivos, destacamos diariamente um conteúdo que tenha qualquer contexto histórico, porque foi o aniversário de alguma pessoa importante, de alguém que teve importância para a nossa história, para a nossa cultura, destacamos o conteúdo relacionado com isso. Quando existe, por exemplo, foi o centenário do Ruben A., do escritor, fazemos uma coleção especial, onde agregamos os conteúdos relacionados com um determinado evento, um determinado acontecimento ou tema, que não esteja na ordem do dia, mas que seja, digamos assim, ou porque é o aniversário, ou porque importa ressaltá-lo, importa dar-lhe alguma importância nesta fase. E, portanto, essa atuação fazemos, naturalmente, tentamos ir ao encontro do público e dar-lhes o melhor possível acesso. De qualquer maneira, o Portal dos Arquivos é um portal de um arquivo. As pessoas vão, pesquisam e encontram tudo o que lá estiver. E o que nós fizemos, resumindo, foi nesta fase um bocadinho afinar os nossos critérios. Não reforçámos, de facto, no online. Agora, na restante atividade, houve algumas adaptações, naturalmente, eu já falei em relação a elas, no sentido da avaliação e da seleção teve de ser feita localmente, dos conteúdos, mas a catalogação e a descrição arquivística continuam a ser feita com as mesmas regras e com os mesmos critérios de sempre. As pessoas usam as mesmas ferramentas em casa, apenas estão a entrar a trabalho. Aproximamos-nos do fim da nossa entrevista. Já em jeito de conclusão, gostaria de perguntar quais é que foram as maiores dificuldades, os maiores problemas, também as maiores oportunidades, portanto, desde este período de meados de março até à atualidade. As maiores dificuldades foram, certamente, a adaptação e a preparação logística e técnica de uma operação desta natureza, porque foi de surpresa, ninguém estava à espera, quer dizer, todos nós já tínhamos ouvido falar
da Covid e do coronavírus e disto tudo, mas eu penso que ninguém estaria mesmo preparado para uma necessidade no dia 13 de março, não foi no dia 13, certamente, foi 1 ou 2 dias antes, não, isto a gente tem que mandar para casa, todos os que pudermos, temos que garantir o funcionamento do serviço público e, portanto, temos que dar o suporte, mas temos que potenciar. E depois é toda a operação logística que está envolvida nisto, desde o apoio que é necessário dos sistemas de informação, pelas questões logísticas, de informática, de segurança, de VPN, de redes, adaptação das próprias pessoas. Nós tentámos, de alguma forma, isto foi a parte mais complexa, e depois também uma coisa importante, que nesta fase é importante e não se pode descurar, que é, temos a equipa em casa, mas temos um conjunto de mecanismos, digamos, de grupo, isto é, desde os WhatsApps às reuniões por Teams, ou seja, temos que garantir de alguma maneira, não nos compete garantir, isto é um bocadinho exagerado, o bem-estar mental das pessoas, mas temos alguma responsabilidade no sentido de manter as pessoas em contacto, as chefias diretas e intermédias e as pessoas e toda a equipa em si, manter o máximo possível de contacto, perceber em qualquer dificuldade podermos agir, mas de facto tem corrido bem. Se é que isso se pode dizer, face ao contexto que vivemos, não é? Uma última questão, na sequência de tudo o que acabou de dizer, portanto, qual a sua opinião ao nível das mudanças que teve de implementar na gestão do arquivo audiovisual da RTP? Portanto, acha que estas vieram para ficar, ou seja, teremos forçosamente no médio, até eventualmente esperemos que não, a longo prazo, temos que nos adaptar a esta nova normalidade, ou vê o que está a acontecer apenas como uma fase de transição e o regresso à tão desejada normalidade, mas, por outro lado, até circunscrevendo-me àquilo que referiu, portanto, considerando que a estrutura de teletrabalho está bastante implementada, portanto, é um processo muito, muito desenvolvido no arquivo audiovisual da RTP, e também que grande parte da sua informação está digitalizada e o objetivo é disponibilizá-la publicamente. Portanto, pensa que esta nova normalidade, portanto, no caso particular do arquivo audiovisual da RTP, nomeadamente, por exemplo, ao nível do teletrabalho e outras rotinas, acha que vai haver uma mudança relativamente ao período anterior da pandemia? Qual a sua opinião? É assim, eu acho que é muito cedo para falar nisso, mas a minha sensibilidade é que nunca mais será como antes, digamos assim, como se costuma dizer. Alguma coisa vai mudar. O que este ciclo nos ensinou, particularmente a nós nos arquivos, é que se nos tivessem dito que antes da pandemia, ou antes de conhecermos a pandemia, e de vivermos, a mim próprio, até enquanto responsável pelo arquivo, se me dissessem, não, agora vamos, até em termos de gestão, se tivéssemos equacionado, vamos pôr a equipa em teletrabalho, ficaríamos todos assustadíssimos e diriam, não pode ser. E depois fomos forçados a fazê-lo e correu bem, e tivemos surpresas. E eu diria que o que este período nos ensina é que é possível e, portanto, no mínimo deveremos equacioná-lo no futuro. Depois de passar esta crise pandémica, esperemos que rapidamente seja encontrada uma vacina, uma outra solução qualquer que nos permita libertar-nos disto. Depois, no mínimo, teremos que fazer uma reflexão sobre este período, sobre o que é que ele nos ensinou. E uma coisa ele ensinou-nos, é que nos arquivos, sobretudo no arquivo audiovisual da RTP, e eu acho que em outros também, se calhar não se notou tanto, se não estavam com um nível de digitalização ou desmaterialização do acesso à informação tão grande, não notaram tanto, porque efetivamente, se é preciso uma presença local para aceder à informação, as coisas tornam-se mais complexas, mas sobretudo nas organizações que já têm um nível médio e elevado
digitalização e desmaterialização no acesso à informação. O que nos ensina é que há outros modelos. É possível ter parte da equipa a trabalhar em teletrabalho. É claro que isto traz enormes desafios na regulação das leis laborais, políticas, sociais, tudo o que nós quisermos. E temos que e acontecem. Mas a lição é mesmo essa. Há aqui uma nova solução. Se a iremos adotar em grande medida, apenas parcialmente, não, eu acho que o futuro dirá, mas é inquestionável, pelo menos para nós, que é possível pôr uma boa parte da nossa atividade em regime de teletrabalho, se isso for vantajoso para a organização, para os colaboradores, se encontrarmos modelos ajustados a isso, não vejo que não possa ser feito. Agora, eu acho que essa é uma avaliação que só pode ser feita depois de passar a crise, mas essa lição fica, sem dúvida. Bom, finalizamos deste modo a entrevista ao Dr. Hilário Lopes, a quem muito agradeço a disponibilidade e a excelente entrevista. Regressamos na próxima quinta-feira, às 17 horas, dia 16 de julho, com a presença da doutora Ana Canas, diretora do Arquivo Histórico Ultramarino. Muito obrigado por nos terem seguido. Até breve. Obrigado.